Meus irmãos, minhas irmãs, estamos iniciando o estudo número 25 do livro A Gênese. Estamos trabalhando essas informações que Allan Kardec nos trouxe e que nós possamos aproveitar bem esse momento, né? É importante que se considere que o livro A Gênese é uma abertura muito importante para todos nós, que a gente possa aproveitar esses estudos, né? Então, a Gênese, estudo 25, vamos a ele. Hoje nós estamos estudando, no capítulo 7, dos versículos 26 a 40, ainda no esboço geológico da Terra, onde Kardec vai estudar os períodos geológicos, estados primitivos do globo, período primário, período de transição, período secundário, período terciário, período diluviano, pós-diluviano, o atual e nascimento do homem. Então, vamos ao nosso estudo de hoje, que vai se iniciar no período secundário, que foram as fases, né, que se trabalhou aí a formação da Terra. Isso aí já está bem estabelecido hoje pela ciência, e a gente pode fazer os comparativos, que nós vamos ver que Kardec estava bem atualizado já no século XIX. Então, aqui, olha, no item 26, ele vai dizer o seguinte: com o período de transição, desaparecer a vegetação colossal e os animais que caracterizaram essa época, seja porque as condições atmosféricas não fossem mais as mesmas, seja por causa de uma sequência de cataclismos que aniquilaram tudo isso que tinha vida sobre a Terra. É provável que as duas causas tenham contribuído para tais transformações, porque, por um lado, o estudo dos terrenos que assinalam o fim deste período atesta grandes transtornos causados pelo levantamento e as erupções que se derramaram sobre o solo, de grande quantidade de lavas e, por outro lado, notáveis trocas se operaram nos três reinos. Vamos observar o seguinte: o que Allan Kardec está colocando é como que a Terra se ajeitou desde o seu nascimento para receber os vegetais, os minerais vegetais, os animais e os homens. Então, houve uma preparação da Terra para isso. Então, este planeta, às vezes a pessoa pensa que o planeta foi sempre do jeito que é hoje, mas não, ele teve grandes revoluções, grandes acomodações, grandes deslocamentos de grandes massas, até ele se conformar ou se consolidar temporariamente nesses 5 continentes, nos 7 mares, nos 3 oceanos, nas florestas, nos lagos, e assim vai. Porque houve essa necessidade de ser assim. Futuramente, a Terra vai sofrer outras transformações. Vamos estar atentos, porque as coisas vão sempre mudando. O movimento faz parte da criação, ele é natural. Então, não se pense que daqui a 100 mil anos que a Terra vai estar desse mesmo jeito. Provavelmente, outras coisas aconteceram, né? Então, vamos sempre pensar que tudo está em movimento. Então, aqui, Kardec está trabalhando os movimentos iniciais do planeta. E, futuramente, outros movimentos acontecerão, tá? Então, vamos dar continuidade, ainda no item 26. Agora, item 27. O período secundário caracterizou-se com respeito ao mineral, por camadas numerosas e poderosas que atestam informação lenta no interior das águas e marcaram diferentes épocas bem características, né? E ele coloca ainda: a vegetação é menos rápida e menos colossal do que o período precedente, sem dúvida, pela sequência da diminuição do calor, da umidade e das modificações sobrevindas dos elementos constitutivos da atmosfera. As plantas herbáceas
polpudas se juntam às de caules lenhosos e às primeiras aves propriamente ditas. Então, ele está dando uma abertura para entender como é que surgiram as primeiras árvores. Então, foi uma transformação do próprio vegetal, até chegar nas grandes árvores. Se nós pudéssemos, né, viver sem a necessidade do desencarne, ou sem a necessidade do encarne apenas como espírito, e trabalhando num planeta desses aí, nesses milênios, a gente ia ver isso tudo acontecendo. Essas reações da natureza, e evidentemente que com a ajuda dos espíritos responsáveis por aquelas áreas. Então, todas as áreas do mundo têm seus espíritos que trabalham, que são responsáveis por elas. Então, por exemplo, as florestas, né, tem os espíritos que são responsáveis, que ajudaram na formação das florestas, na formação das planícies, das plantas baixas, das herbáceas. Então, sempre teve a espiritualidade ajudando dentro do projeto natural dos crescimentos das coisas no mundo. Então, isso nos leva a crer e acreditar mesmo que há trabalho para todo mundo, que no instante que nós quisermos realmente trabalhar, aprender, construir, há trabalho para todos, né? Então, vejamos que no futuro, quem sabe nós estaremos trabalhando aí num mundo desses sem formação, ajudando e aprendendo simultaneamente. Então, isso nós temos que buscar, sabe, gente? Dar essa continuidade para todos nós, quando a gente vai morrer. E os mortos têm que ter aquele cuidado, né, dos outros mortos. E nós não somos mortos, nós somos vivos, né? Aqui nós colocamos, né, os períodos, né, o secundário, o primário, secundário, terciário, quaternário, o que mais ou menos aconteceu nesses períodos. Os animais são ainda aquáticos ou totalmente anfíbios. A vida animal sobre a Terra fez pouco progresso. Uma prodigiosa quantidade de animais de concha desenvolveu-se no interior dos mares, em seguida à formação das matérias calcárias. Novos peixes, de uma organização mais perfeccionista do que os do período precedente, tornaram a nascer. Vê-se o aparecimento dos primeiros cetáceos. Os animais, os mais característicos dessa época, são os répteis monstruosos, entre os quais vão se destacar, né? Aí vai falar, né, do ictiosauro, que é uma espécie de peixe-lagarto, que atingia até 10 metros de comprimento e cujos maxilares prodigiosamente alongados estavam constituídos de 180 dentes. Sua forma geral lembra um pouco a do crocodilo, mas sem couraça, escamada. Seus olhos tinham o volume da cabeça de um homem. Ele tinha nadadeiras como a baleia e expelia água por fendas como aquelas. Então, gente, o que nós estamos aprendendo aqui? Nós estamos aprendendo que a Terra acaba se tornando um grande laboratório também. O próprio Emmanuel, ele nos coloca isso, que esses animais, dinossauros, esses pré-históricos, né, que isso tudo foram laboratórios que os espíritos fizeram para chegar a uma proposta de animais possíveis de conviver com os homens. Porque logo viriam os homens. Aqui ainda não tem o homem, né, mas esses animais, eles vão sendo adaptados, eles vão sendo dirigidos de tal maneira que quando esse homem chegasse, pudesse haver uma vida ali tranquila, como é a nossa vida com os animais. Claro que a gente tem animais aqui muito perigosos, animais peçonhentos, animais muito, muito grandes, né? Que a gente não pode brincar com eles, como leão, tigre, leopardo, essa coisa toda. Mas são possíveis de conviver com eles, desde que haja o respeito. Agora, um dinossauro é uma proporção muito gigantesca.
provavelmente não conseguiríamos sobreviver com eles. Eles de uma força descomunal. Então, você observa que nessa formação do planeta, o que aconteceu foi que o planeta se fez um grande laboratório para a organização das espécies que até então estavam vivendo lá, que podiam viver lá, né? Os vegetais, os minerais e esses animais muito grandes. E depois eles vão criando novas formas e vão se ajustando àquilo que a Terra podia recebê-los. Né? Então, dando sequência, ainda no item 28, né? O plesiosauro, outro réptil marinho, também grande como o ictiosauro, em que o pescoço excessivamente longo se curvava como o de um cisne e lhe dava a aparência de uma enorme serpente, atarrachada a um corpo de tartaruga. Olha que interessante aí, né? Parece mesmo, né? Uma tartaruga e um corpo e uma carinha de serpente. Tinha a cabeça do lagarto e os dentes de crocodilo. Sua pele devia ser lisa como a do precedente, pois não se encontrou nenhum traço de escamas e nem de carapaça. Claro que estão trabalhando fósseis desses animais, né, que ficaram aí, e a biologia, a zoologia, está trabalhando o que elas podem trabalhar. Mas é bem interessante, né, gente? Bem interessante. Nós entendemos que no futuro nós teremos esses vídeos todos liberados para a gente entender essa formação realmente como foi. Isso está tudo guardado, está tudo arquivado lá no plano espiritual e, de alguma maneira, chegará ao nosso conhecimento, onde estivermos. Então, prepare-se, meu amigo, minha amiga, que a tua vida é infinita. Você vai aprender muita coisa e vai chegar a um ponto que você vai ser o diretor de um planeta desse. E vai ajudar a construir, né, outras situações semelhantes, não iguais, porque nada se repete, mas você será um trabalhador para Deus em grau maior. Então, nós estamos preparando. Então, anime-se, joga fora a tristeza, joga fora essa coisa meio, sabe, que não deixa a gente andar. Dá uma sacudida aí, porque tem muita coisa para você aprender. E comece aprendendo que você é imortal. Não existe morte, nem sua, nem de ninguém. Então, vamos dar sequência aqui aos slides, né? Agora nós estamos no item 28. O teleossauro se aproxima mais dos crocodilos atuais, que aparentam ser os diminutivos, como estes últimos. Ele tinha uma couraça escamosa, e vivia ao mesmo tempo na água e sobre a terra. Seu talhe estava em volta de 10 metros, dos quais 3 ou 4 para a cabeça. Apenas sua enorme goela tinha 2 metros de abertura. Nossa, imagina que coisa que devia ser isso, né, minha gente? Agora, você pode perguntar, como eu também pergunto, por quê? Para que existiam esses animais tão grandes assim, né? Qual era o objetivo da criação? Então, Emmanuel responde, estavam em laboratórios, estavam realizando experiências para se chegar aos animais atuais. Então, essas estruturas genéticas, né, elas estavam em profunda experimentação. Por isso que acontecia dessa maneira. Então, se você gosta de estudar sobre os períodos anteriores da Terra, toda vez que você estudar lá, você observa que era tudo laboratório. A Terra não está pronta, né? Ainda falta muita coisa, né? Mas, com certeza, ela vai acomodando às necessidades de cada tempo da sua população. Independente se é de homem, se é de animal, se é de planta. Ela vai sempre se estabelecendo como um grande local, né, para que essas criaturas possam viver sobre ela. Você imagina que coisa interessante. O universo é assim. Os mundos todos são assim. Por isso que nós temos que começar a ampliar a nossa possibilidade, né,
de crescer e de entender melhor a vida. Então, vamos dando continuidade aqui. Estamos no item 28 ainda. O megalossauro, grande lagarto, sorte de crocodilo, de 14 a 15 metros de comprimento, essencialmente carnívoro, nutria-se de répteis pequenos crocodilos e tartarugas. Sua formidável mandíbula estava armada de dentes em forma de lâminas de serrote com dupla fiada, recurvadas para trás, de tal sorte que, uma vez mordida a presa, era impossível dela se desgarrar. Que sorte a nossa, minha gente. Que sorte a nossa que não estávamos lá nesse período, né? Porque se estivéssemos... Agora, existiam lá espíritos nessa época? Sim, com certeza que existiam, né? Porque eram espíritos desencarnados, né? Que estavam em trabalho com Jesus para a orientação de todo esse laboratório. Então, não podiam ser espíritos encarnados. São esses animais aí, meu Deus, ia ser uma tragédia, né? Então, só tinha espíritos desencarnados, mas laboratoristas grandiosos, tá? Veja que coisa interessante que é a vida, né? Ela vai se modificando, se transformando para nos ajudar e para a gente aprender com todo esse movimento, tá? Continuando agora, ele vai dizer o seguinte, que o guanodonte, o maior dos lagartos que apareceram sobre a Terra, tinha eles de 20 a 25 metros de cabeça. Ó, 20 metros de cabeça, gente. De cabeça à extremidade da cauda, desculpa, 25 metros de comprimento total. Seu focinho era dominado por um chifre ósseo semelhante ao do iguana de nossos dias, do qual ele só parece diferir pelo talhe, este último tendo apenas 1 metro de comprimento. A forma dos dentes prova que era herbívoro, e a dos pés que era um animal terrestre. Não, é sensacional isso, sabe? A gente vai lendo, né, esses momentos, vai vendo esses momentos, e a gente vai observando como que tudo teve uma sequência, tudo teve um planejamento. As coisas não foram acontecendo por acaso. Os animais não foram surgindo por acaso. Eles seguiam toda uma estrutura, né, que precisava acontecer. Então, vou repetir para você. O mais interessante é que um dia nós vamos aprender a trabalhar nesses grandes laboratórios de mundos de informação. Todos nós. Faz parte do aprendizado. Tá? Então não desanima aí não, tá? Vai em frente. Bom, vamos continuando. O pterodátilo, animal bizarro e do tamanho de um cisne, tendo por sua vez a forma de um réptil por corpo e de um pássaro pela cabeça, e de um morcego pela membrana carnuda que religava seus dedos de um prodigioso comprimento, ele servia de paraquedas quando se precipitava sob sua presa do alto de uma árvore ou de um rochedo. Não tinha bico córneo, como os pássaros, mas os ossos dos maxilares, também alongados como metade do corpo e guarnecidos de dentes, terminando-se em ponta como um bico. Observa o seguinte, né? Provavelmente, as mônadas que habitavam esses animais, elas iam modificando, elas iam transportando de espécie para espécie, né? Essas mônadas, talvez, é a mesma mônada que ia mudando de espécie para espécie. Este é a grande pergunta, e que a gente tem que ter vontade de saber a resposta. Sabe? Então, será que essa mônada, ela ia passando por essas várias espécies, em cada espécie ela adquirindo um tipo de conhecimento, um tipo de registro lá na sua fita filogenética?
Tá vendo como é que é tudo importante? Né? Esses dinossauros, gente, eles viveram aí uns 200 milhões de anos. Não foi assim de uma hora para outra. Então, foi muito tempo vivendo, né? Então, o homem, quando a Mônada chegou no homem, nós estamos só há 7 milhões de anos. E esses bichos aí viveram 135 milhões de anos, mais ou menos isso. 135 milhões de anos. Então, quanto tempo essa mônada teve para fazer esse trânsito? Agora, qual que é o primeiro, o segundo, o terceiro, nós não sabemos. Porque também a gente tem que ter, a espiritualidade ela deixa um pouco para a nossa curiosidade ser a grande buscadora das respostas. Então, é muito interessante saber disso e buscar, querer entender isso com mais profundidade. Então, se a gente desencarna, nada de ficar chorando pelo filho que ficou, a mãe que ficou, a mulher que ficou, o marido que ficou, nada disso. Lá que está a vida, gente. É lá que a gente pode encontrar respostas, né, se a gente quiser aprender. Agora, tem espírito que desencarna, fica aí amuado nos cantos, fica naquela, sabe, naquelas lembranças que não acabam nunca, naquelas saudades interminas, grudentas. Né? Então, vamos para frente. Então, a gente tem que florescer onde Deus nos plantar. Se Ele nos plantou no mundo físico, vamos florescer aqui. Se Ele mandou a gente para o mundo espiritual, vamos florescer lá. É uma coisa que eu digo para você, porque tem muito. A massa dos espíritos que desencarnam fica aí tudo preso aos seus familiares, aos seus amigos e às condições que eles viviam. Se eram pessoas de poder, não desgruda do poder, esquecendo que ele tem tudo isso para conquistar, para aprender. Observa você essa informação, que ela é muito importante para todos nós. Né? Então, vamos aqui em frente. Nós já estamos agora no item 29. Durante esse período, que deve ter sido muito longo, né? Mais ou menos 135 milhões de anos, como disse, assim como o atestam o número e a espessura das camadas geológicas, a vida animal teve um imenso desenvolvimento no seio das águas, como havia tido a vegetação no período precedente. O ar mais purificado e mais próprio para a respiração começa a permitir alguns animais de viver sobre a terra. O mar foi várias vezes deslocado, mas ele recuou sem abalos violentos. Com este período desapareceram, por sua vez, as raças de gigantescos animais aquáticos, substituídos mais tarde por espécies análogas, menos desproporcionais, na forma e de talhe infinitamente menor. Então, acertou-se. Acertou-se a genética. Agora, esse tipo de animal que está aqui, agora o homem pode chegar. Que agora não vai ter problema nesse convívio. Claro que teve, né? Muita dificuldade aí de adaptação, de conhecer a melhor maneira de viver com os animais. Porém, o homem também é predador do animal. Então, foi uma coisa que se ajustou para que a gente chegasse aqui no planeta. Então, os animais agora não são mais esses dinossauros, né? Essas coisas muito perigosas, mandíbulas. Né? Já pensou? Tinha 130 dentes. Um desses aí, né? E uns eram herbívoros, outros carnívoros, mas se o homem convivesse com eles lá, seria uma convivência muito, muito estranha. Por isso que não foi. Tá? Por isso atesta a direção do planeta. Se alguém tem dúvida que o planeta tem uma direção, aí está a resposta. No item 30, nós vamos ver que o orgulho tem feito dizer ao homem que todos os animais foram criados em sua intenção e para sua necessidade. Mas qual é o número dos que eles servem diretamente que tenha podido submeter comparado ao número incalculável dos que jamais tiveram, nem jamais terão alguma relação com este homem? Como sustentar uma semelhante tese em presença dessas inumeráveis espécies que só povoaram a Terra milhares de séculos antes de ele mesmo ter vindo e que já sumiram? Pode-se dizer que elas tenham sido criadas para seu proveito? Entretanto, estas
espécies tiveram todas sua razão de ser e sua utilidade. Então, Allan Kardec está dizendo que tudo foi numa sequência em que era possível naquele momento. E nós, hoje, como homens, nós não tivemos convivência com muito tipo de animal que existiram e existem ainda na Terra. Por quê? Porque também eles fazem a evolução deles. Entendeu? Eles não vivem em função dos homens. Eles vivem em função da evolução deles. E se, por acaso, eles encontrarem com os homens, vamos ver como é que é esse encontro. É um encontro amistoso, que nem os cães, os gatos, os cavalos, etc., ou é um encontro que é mais ou menos à distância, como os grandes predadores aí das florestas. Então, o animal, a gente está fazendo a evolução dele, e nós estamos fazendo a nossa. Às vezes a gente se encontra, outras vezes não. Às vezes, eles estiveram aqui e os homens nem pensavam em estar. Foram embora, acabaram, sumiram, terminou aquele período, e vamos citar de novo como os dinossauros, e agora, né, eles estão fazendo a evolução deles em outros lugares, e daqui a pouco, quem sabe, né, eles retornam para cá, ou não precisam necessariamente retornar para cá, pode ir para outros mundos. Assim é o universo. É um grande país, né? É um grande país, uma grande nação que abriga filhos e filhas em evolução, tá? Vamos abrir nossa cabeça para essas verdades, tá? Agora, Deus não teria, pois, criado por um capricho da sua vontade e por se dar ao prazer de aniquilá-los, porque todos tiveram a vida, instintos, o sentimento da dor e do bem-estar. Com qual objetivo tê-lo-ia feito? Este objetivo deve ser soberanamente sábio, o que nós não compreendemos ainda. Talvez um dia seja dado ao homem conhecê-lo, por confundir seu orgulho, mas, em atentando quanto às ideias crescentes em presença destes horizontes novos, em que lhe sejam permitido agora mergulhar os olhares e o que desenrola ante ele o espetáculo imponente desta criação, tão majestosa em sua lentidão, tão admirável em sua previdência, tão pontual, tão precisa e tão invariável em seus resultados. Aqui o senhor Allan Kardec coloca para nós a realidade que nos deve ser vista e entendida. É uma potência que nós estamos envolvidos nela. O problema, minha gente, é que nós estamos muito preocupados só com a nossa sobrevivência. Comer, dormir, vestir, sabe? Beber, namorar, fazer um serviço lá que tenha bastante hora extra, bastante férias-prêmios, nós estamos preocupados com isso. Nós não estamos preocupados com o projeto da evolução. Ainda nós estamos. O homem natural, o homem comum do planeta, não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a hora que passa o metrô, que hora que passa a barca, que hora que passa o trem, o avião, que vai sair que hora, ele está preocupado com isso. Esse é o dia a dia dele. Mas ele podia muito bem viver isso, que é natural, né? Mas também está pensando nessa imensa criação de Deus. Aí ele estaria estabelecendo um contato direto com o Pai. Isso é magnífico. Isso depende só de cada um de nós. Então vamos continuando aqui. Agora vamos para o período terciário. Isso aconteceu no período secundário. Vamos para o período terciário, né? Que no item 31, Kardec vai colocar, olha, com um grande período terciário, começa para a Terra uma nova ordem de coisas. O estado de sua superfície troca completamente de aspecto. As condições de vitalidade estão profundamente modificadas e se reaproximam do estado atual. Os primeiros tempos deste período estão assinalados por uma parada na produção vegetal e animal. Tudo leva os traços de uma destruição gradativa geral dos seres viventes. Então surgem sucessivamente novas espécies, cuja organização mais perfeita está mais adaptada à natureza do meio onde eles são chamados
a viver. Aqui também nós vamos verificar a grandeza da evolução e a justaposição dos elementos em evolução ao mundo em que ele está filiado, em que ele está vivendo. Então, meu amigo, minha amiga, você é devedor do mundo que você vive. Como que Deus te cobra isso? Com a sua presença equilibrada, ajudando a equilibrar o ambiente que você vive. É isso que nós devemos fazer. Esse é o nosso grande dever para com a criação. Agora, se a gente não acha que é assim, que pode fazer de qualquer maneira, né? Então nós vamos ficando cada vez mais devedores. Nós já somos devedores pela graça que recebemos de estarmos vivendo em ambientes assim. Somos devedores pelo amparo da espiritualidade em nos conduzir nesses projetos. Mas agora temos que contribuir, temos que ajudar. Então, pensamentos positivos, pensamentos não inferiores, né? Sentimentos superiores, tudo isso é ajuda, porque mexe com frequências. Então, vai frequenciando bem e você vai ajudando o mundo a se equilibrar. Né? Vamos continuar? Vamos ver aqui o que Kardec vai colocar agora. No item 32, né? Ele vai dizer o seguinte: olha, durante os períodos precedentes, a crosta sólida do globo, em razão de sua pouca espessura, apresentava, como se tem dito, uma fraca resistência à ação do fogo interior. Este invólucro facilmente desfeito permitia às matérias em fusão que se espalhassem livremente sobre a superfície do solo. Não aconteceu mesmo quando ela adquiriu uma certa espessura. As matérias em brasa, comprimidas de todas as partes, como a água em ebulição, em um vaso fechado, acabaram por realizar uma sorte de explosões, e a massa granítica violentamente rompida, sob uma porção de pontos, foi sulcada de fendas como um vaso estriado. O que acontece? O interior da Terra, ele é um núcleo de ferro, muito quente. Esse núcleo de ferro tem o tamanho do planeta Plutão. Tem gente que fala que Plutão não é planeta, mas isso aí é briga de astrônomo, eu não vou entrar nisso. Mas é do tamanho de Plutão, que um dia foi considerado então planeta. E ali é muito quente. E aquele calor sobe para o solo, para a superfície, né? Então cria às vezes fendas, cria situações enquanto o solo era menos denso. Agora não, o solo já tem uma densidade maior. Então já suporta esse calor, né? E esse calor já chega agora de maneira benéfica à nossa existência aqui. Por exemplo, nós recebemos energias desse calor, ela entra pelos nossos chakras básicos, né? E sobe para nos ajudar nas nossas circulações energéticas. Então, esse calor agora, ele é extremamente válido, útil a todos nós. Mas entenda você que a Terra ainda está consolidando a sua formação, ainda é esse núcleo quente que está no centro dela, ainda é aquele resquício daquela bola de fogo do início. Tá? Mas agora, já com uma superfície, com solo bem mais densificado, parece que 50 metros de profundidade, né? Ou mais, né? 50 metros nada, talvez 50 mil metros de profundidade, e aí ela já consegue chegar para nós sem essas ebulições, né? Mas tem os vulcões. Sim, os vulcões, né, são respiros da Terra, enquanto ela ainda está nesse processo. Vamos continuar, então? Isso, minha gente, depende de um estudo mais aprofundado. Allan Kardec deu uma dica para a gente. Se a gente quiser aprofundar, claro, nós temos que buscar a ciência, e lá está tudo explicado para nós, já de uma forma bem mais aberta. Né? Sobre o percurso dessas fendas, a crosta sólida, soerguida e aprumada formou picos, as cadeias de montanhas e suas ramificações. Então, como é que formaram as montanhas? Exatamente por este calor que vinha do fundo e ia fazendo o solo subir. O solo subia e formava uma montanha. Outras vezes, essas montanhas eram estratificadas,
ou seja, eram os fósseis que iam se aglutinando e formando também cadeias de montanhas estratificadas, de rochas, né? Então, isso tudo é um processo, é um projeto de estudo. Nós só estamos colocando aqui uma proposta assim, estamos estudando a Gênese. Então, a Gênese nos remete a estudos científicos mais apurados, se a gente quiser entender isso. Então, se você quiser entender, você já está sabendo que as montanhas se formaram por essa pressão que veio do núcleo da Terra ou por sedimentos formados. E aí foram essas montanhas que nós vemos aí, esses locais lindos, né, esses vales, planícies, tudo isso foi uma ação desse calor e desse movimento incrível de justaposição de sedimentos. Tá? Certas partes do envoltório não rompidas foram simplesmente alteradas, tanto quanto em outros pontos produziram-se abatimentos e escavações. Então, ali ele coloca uma forma mais genérica, né? Então, aconteceu que aumentaram as montanhas, ou então as coisas se consolidaram dentro daquilo que era necessário se consolidar. Isso tudo, gente, dentro de um projeto. Por quê? Porque essa pressão interna do calor, ela não é assim aleatória ou por acaso, ela é calculada. Então, eu já sabia que naquele solo ali, essa pressão do núcleo, esse calor do núcleo, formaria tal coisa. Formaria, por exemplo, um espaço para um lago, formaria um espaço para um oceano, para o mar, ou para uma floresta, tudo calculado, tá, gente? Nada por acaso, nada. É uma engenharia fantástica, que o Senhor Jesus é o maior geômetra dela, tá? Então, vamos continuando aqui. Item 32 ainda, lá. A superfície do solo transformou-se, então, muito desigual. As águas que até este momento a cobriam de uma certa maneira, quase uniforme, sobre a maior parte da sua extensão, foram repelidas para as partes mais baixas, deixando a seco vastos continentes ou sequências de montanhas isoladas que formaram ilhas. Aí você pode perguntar, mas como é que foi? Estudando isso, a gente vai entender. Talvez a gente ainda não tenha assim o projeto de início conosco aqui no plano físico. Mas já temos estudos, né? Pelo menos dos efeitos. Se a gente não tem a causa, como começou, como é que se planejou acontecer desse jeito, pelo menos a gente tem um estudo do que aconteceu depois desse planejamento. Então é isso que nós estamos fazendo. As universidades, as faculdades, aí que se dedicam a esse estudo, nos colocam para os alunos. Tal é o grande fenômeno que aconteceu no período terciário e que transformou o aspecto do globo. Não se foi produzido nem instantaneamente, nem simultaneamente, sob todos os pontos, mas sucessivamente em épocas mais ou menos distantes. É por isso que o nosso mundo tem 4 bilhões e meio de anos. Então, muita coisa aconteceu nesse 4 bilhões e meio de anos. Então, não foi tudo tão rápido, não foi tudo tão igual, nos lugares, foi tudo, pelo menos aqui na Terra, não sabemos desses mundos gasosos, né? Como é que acontece, mas aqui na Terra e talvez em mundos sólidos, isso aí teve uma dinâmica que demandou tempo, demandou espaço, né, para que isso tudo acontecesse. Agora você pensa, meu amigo, minha amiga, nós estamos falando apenas de um planeta, e são 7 trilhões de planetas. Muita coisa, né? Muita coisa para aprendermos. Bora evoluir conscientemente, porque evoluir nós estamos. Evoluindo cada um está, mas de uma maneira meio que trazida. Agora vamos com consciência desperta. É isso que a espiritualidade está nos pedindo o tempo todo. Item 33, né? Uma das primeiras consequências dessas elevações foi, como se diz, a inclinação das camadas de sedimento primitivamente horizontais e que ficaram nessa posição por toda a parte onde o solo não foi perturbado. É, pois, sobre os flancos
e nas fraldas das montanhas que essas inclinações ficaram mais pronunciadas. Então, as camadas eram horizontais, né? E elas estavam inclinadas, né? Primitivamente horizontais, ficaram verticais para na consolidação de todo este trabalho de formação das rochas, de formação da crosta planetária, do que tem sobre ela. Então, aí está. Quando as pessoas vão lá para aquele norte lá da Europa, ainda tem lá país, por exemplo, a Irlanda, né? Islândia, Irlanda, que tem muito esse projeto lá de muitos sedimentos ainda, montanhas sedimentadas, que são vistas. Há pouco tempo eu vi um documentário sobre isso, muito interessante. Né? A gente só vive aqui no nosso cantinho, gente. A gente não anda para lugar nenhum para conhecer nada, infelizmente. Né? E quando a gente vai, é para onde? Para a praia. É isso que a gente faz. Com todo respeito a quem gosta, mas é praia. Pois, tudo é lá. É assim que se encontram as grandes elevações dos bancos consideráveis de conchas primitivamente formadas no fundo do mar. É perfeitamente reconhecido atualmente que em alguma época o mar não podia atingir a uma tal altitude, porque todas as águas que existiam sobre a Terra não eram suficientes. Então, mesmo que houvesse 100 vezes mais. Então, os mares eram menos altos, né, digamos assim. Com o dilúvio, né, mais ou menos uns 20 mil anos atrás, aí esses mares subiram 100 metros. Oceanos subiram 100 metros, porque degelou calotas, né? Aí aumentou então as águas do mar. Tá? Seria necessário, pois, supor que a quantidade de água tem diminuído, e então perguntar-se-á onde foi parar a porção desaparecida. Os soerguimentos, que são atualmente um fato incontestável e demonstrado pela ciência, explicam de uma maneira também lógica quanto rigorosa os depósitos marinhos que se encontram sobre certas montanhas. Esses terrenos estiveram evidentemente submersos durante uma longa sequência de séculos, mas o seu nível primitivo e não o local que ocupam atualmente, no seu nível primitivo. Então, mudou, né? Assim, os mares foram mudando, foram secando, foram formando locais, né, solo seco, outros foram acontecendo lá. É isso, é um movimento muito interessante. Mas que todo esse movimento é programado e ele está gerando energias que o planeta precisa para a sua existência. Se a gente pensar nisso, já dá para a gente começar a analisar e saber se nós queremos aprender isso ou não. E se a gente, quando chegar no mundo espiritual, vai ter pelo menos a curiosidade de perguntar como é que formou a Terra, como é que de repente você vai fazer um curso desse. Lá, meu amigo, minha amiga, não tem lugar para o ocioso. O ocioso lá fica sofrendo no umbral. Entendeu? Se você quer trabalhar, troca seu umbral pelo trabalho. Então não tenha medo do umbral. Tenha vontade de progredir e de crescer. É absolutamente, nossa, aqui nós já vimos, né? Item 35. Nos locais onde o levantamento da rocha primitiva produziu uma ruptura completa do solo, seja por sua rapidez, seja pela forma, a altitude e volume da massa levantada, o granito mostrou-se a descoberto como um dente que atravessa a gengiva. As camadas que os cobriam, soerguidas, partidas, remendadas, puseram-se a descoberto. É assim que terrenos aparentemente de formação as mais antigas e que se encontravam em tais posições primitivas a uma grande profundidade, formam atualmente o solo de certos campos. Aí você vê uma figura dessa aqui, né? O que é isso? Né? São formações que aconteceram aí na Terra no seu longo 4 bilhões e meio de anos. Tudo isso bem explicado, né? Tudo isso muito bem conduzido.
As massas graníticas deslocadas pelo efeito dos seus sorrimentos deixaram em alguns endereços fissuras por onde se escapa o fogo interior e se eclodem as matérias em fusão. São os vulcões. Os vulcões são como chaminés dessa imensa fornalha, ou melhor ainda, são válvulas de segurança que, dando uma resultante ao demasiado volume das matérias ígneas, preservam as comoções bem se não terríveis, do que se pode dizer que o número de vulcões em atividade é uma causa de segurança para o conjunto da superfície do solo. Senão, o solo podia explodir, né, gente? Que essa pressão, né, que vem lá do fundo poderia explodir o solo. E, no entanto, os vulcões são esse respiro desse interior muito ígneo ainda, como está colocado aqui. Né? Então, continuando, né, o nosso estudo aqui, olha, nós estamos agora no 36, né? Pode-se fazer uma ideia da intensidade deste fogo, supondo-se que os vulcões se abrem ao seio mesmo do mar e que a massa de água que os recobre e neles penetra não é suficiente para extingui-los. Não tem os terremotos, aliás, os maremotos. Então, a força do calor é tão grande, do fogo interno é tão grande, né, que nem aquela massa de água contém. Faz com que ele fique preso lá, ele solta. Então faz esses maremotos que a gente conhece, essas tsunamis que são colocados às vezes aí para nossa apreciação. Mas, como disse, tudo muito programado, né? Agora você está entendendo por que tem vulcão e por que tem tsunamis, né? Os soerguimentos operados na massa sólida necessariamente desalojaram as águas que se refluíam nas partes escavadas, tornadas mais profundas pelo levantamento dos terrenos emersos e pelos abatimentos. Mas esses mesmos baixios, elevados a seu turno, ora num local, ora no outro, expulsou as águas que refluíram alhures, e assim em seguida, até o que elas puderam se tornar mais estáveis. Vocês sabiam que o Mediterrâneo não tinha Mediterrâneo, que ele começou a ser formado há 50 milhões de anos atrás. Então, ele ainda deixou ilhas, por exemplo, a ilha de Chipre, a ilha de Malta, né? a Creta, a ilha de Creta, que era tudo, fazia parte daquele terreno todo liso. Aí o Mediterrâneo foi acontecendo, ele foi se expandindo, né? Enchendo de água e separando os dois continentes, a África da Europa. E ali criou-se, né, um meio de transporte. Então, o Mediterrâneo foi programado para ser um grande meio, um grande canal de comunicação entre a Europa, a África e a Ásia. Você vê que tudo certinho na hora certa, no momento exato. Né? O Mediterrâneo foi e é um marco histórico na nossa humanidade. Um marco histórico. Nós já navegamos lá muitas vezes, em nossas encarnações anteriores. Então, agradeçamos, né, a existência do Mediterrâneo, que era um mar possível e necessário para o comércio, para o translado de pessoas, né, de grandes exércitos, às vezes. É isso, minha gente. Tudo muito bonito, tudo muito estruturado. Nós é que, às vezes, não buscamos entender isso. Os deslocamentos sucessivos dessa massa líquida forçosamente elaboraram e açoitaram a superfície do solo. As águas, em se escoando, arrastaram uma parte dos terrenos de formações anteriores, posta descoberta, pelo sorriguimento, desnudaram certas montanhas que, em estando recobertas, foram postas à vista em sua granítica ou calcária. Profundos vales foram escavados e outros preenchidos. Então, ele está dando uma ideia como é que foi que aconteceu nesse período. Aqui nós temos essa mais ou menos uma representação do solo, né?
a água, os vales, as montanhas, né? Mais ou menos o que aconteceu no centro da Terra, o manto superior, o manto, o núcleo interno, o núcleo externo. É esse que é o nosso mundo. Esse é o nosso mundo. E tudo foi acontecendo, e tudo está acontecendo. Hoje nós temos aí em voga as placas tectônicas, sobre elas estão os continentes, estão os oceanos, os mares, e elas deslocam, né? Elas vão deslocando. São 56 placas. De vez em quando elas trombam uma com a outra e dá esses terremotos, né? Por quê? Porque estão se ajustando. Nós temos uma sorte muito grande, minha gente, que aqui na América do Sul, praticamente, no Brasil, principalmente, nós estamos só numa placa, a gente não está batendo em placa nenhuma. Então, a gente tem que agradecer muito. Esse país é majestoso. Ame-o, cuide dele. Faça a tua parte. Né? Há, pois, montanhas formadas diretamente pela ação do fogo central. São principalmente as montanhas graníticas, outras são devidas à ação das águas, que, em ocasionando as terras móveis e as matérias solúveis, cavaram várzeas em volta de uma base resistente, calcária ou diversa. Aí ele está falando do movimento, né, dos movimentos que aconteceram no mundo nesses 4 bilhões e meio de anos. Então, se você está lendo a Gênese neste capítulo 7, ele está colocando um esboço geológico da Terra. É evidente que ele só está colocando isso para que a gente possa, enquanto espírito imortal, infinito, querer começar a entender a grandeza da criação, como ela se pronuncia. Como que Deus se pronuncia na criação? Com esses grandes eventos. E nós somos convidados a entendê-los e vamos realizá-los. Então, meu amigo, minha amiga, esquece só do arroz com feijão. Arroz com feijão é bom, né? Mas tem coisas também que você precisa se preocupar. Está na hora de nós começarmos a pensar seriamente. Nós somos espíritas e precisamos entender que o espiritismo é um transformador de consciências. Se eu não quiser isso, eu vou ficar navegando só nas margens. Não vou entender nada. Aí chego no mundo espiritual e vou falar assim, mas espiritismo é isso? É um aprofundamento que você já tem que começar a fazer. Né? Então, dando sequência, vamos as matérias arrastadas pela corrente das águas formaram as camadas do período terciário, que se distingue das precedentes menos por sua composição que a por ela própria, senão por sua disposição. Então, é um movimento, né, gente? Isso aí, nós temos que analisar o seguinte, eu quero aprofundar esse assunto? Gostaria de aprofundar? Vamos aprofundar. Gostaria de não aprofundar? Então não vamos aprofundar. Só falo para você uma coisa, no futuro, aqui bem grande, vou te falar, bem no ouro, no futuro os centros espíritas estudarão isso, com muita profundidade. E darão subsídios até para as faculdades. Porque a faculdade não vai saber esse negócio de evolução que o centro espírita tem. Né? Ajuda dos seres espirituais de luz trabalhando nessas formações. Então, meu amigo, é hora de pensar o que eu quero da minha evolução. Pensa aí. As camadas dos períodos primários de transição e secundário, formadas sobre uma superfície pouco acidentada, são pouco mais que uniformes por toda a Terra. As do período terciário, ao contrário, formadas sobre uma base bastante distinta e pelo arrebatamento das águas, possuem um caráter mais local. Por toda parte, cavando-se uma certa profundidade, encontram-se todas as camadas anteriores na ordem da sua formação, ao passo que não se encontra por todo o terreno terciário nem todas as camadas dele no local. Aí uma apreciação de Allan Kardec, mostrando, né, como é que a história vai se consolidando na formação do próprio solo, nas camadas que ele vai
realizando, ele vai contando a história dele. Como é que foi o período tal, o que era mais evidente naquele período, naquele outro período. Então, está tudo sedimentado, está tudo contado. O mundo é a história viva dele mesmo. Tá? Dando sequência, né? O item agora é 38. Durante a desordem do solo que teve lugar na apresentação desse período, concebe-se que a vida orgânica deveu suportar um tempo de parada, o que se reconhece pela inspeção dos terrenos privados de fósseis. Mas desde que veio um estado mais calmo, os vegetais e os animais ressurgiram. As condições de vitalidade estando mudadas, a atmosfera mais depurada, viu-se formar novas espécies de uma organização mais perfeita. As plantas, em relação à sua estrutura, diferem pouco de nossos dias. Então, o Kardec está colocando aqui a possibilidade de ter tido períodos assim de descanso de tudo isso. Não tem o repouso? Tem, você tem o trabalho, tem o repouso. E nesse repouso, mesmo no repouso, se trabalhou alguma coisa. Então, é um momento bem interessante de repousar para se fixar aquilo que foi remexido. Aí fixou tal, aí a própria natureza, a própria estrutura de movimento do planeta vai começar a trabalhar outros aspectos, né? Que a gente ainda não tem mais certeza de como foi, mas foi. Durante os 2 períodos precedentes, os terrenos não cobertos pelas águas ofereciam pouca extensão. E ainda sendo eles pantanosos e frequentemente submersos, é porque não havia animais aquáticos ou anfíbios. O período terciário que se viu formar em vastos continentes é caracterizado pela aparição dos animais terrestres. Aí o solo foi se fortalecendo, né? Os pântanos foram acabando e formaram-se os continentes, que é o que nós conhecemos hoje, os 5 continentes, e a parte sólida também nas ilhas, né? A parte insular e a parte continental. E aí nós criamos, né, a vida nesses 5 continentes. Que a gente está aí trabalhando nesses continentes. Cada continente tem o seu quadrante, tem a sua latitude, a sua longitude, tem a sua proposta energética, né? A sua proposta de vida. E nós fomos aí, todos nós viemos nesses continentes aprendendo com eles. Estamos agora na América do Sul, aqui no Brasil, quem está no Brasil, né? E estamos aprendendo. Quem estiver na Europa está aprendendo as coisas do continente europeu e assim por todo o mundo. Tá? No item 39 ainda, olha, do mesmo que o período de transição viu nascer uma vegetação colossal, o período secundário, répteis monstruosos, este aqui viu se produzirem mamíferos gigantescos, tais como o elefante, o rinoceronte, o hipopótamo, o paleotério, o megatério, o dinatério, o mastodonte, o mamute, etc. Viu nascer igualmente os pássaros, assim como a maior parte das espécies que vivem ainda em nossos dias. Então, aí mudou, né, o cenário todo daqueles animais pré-históricos, agora com animais também gigantescos, às vezes, igual mamute, elefante, né, esses animais muito corpulentos, assim, né? Mas não eram os animais pré-históricos, né, os dinossauros. É possível a convivência com eles. Então, foi uma mudança necessária para que todos pudessem viver juntos neste ambiente chamado Terra. Os animais, eles produzem energias de sustentação, né, de força, e os homens produzem energias de inteligência, de encaminhamento dessas propostas de força. Então, cada um faz a sua parte aqui no mundo. Faça a sua aí, meu amigo, minha amiga. Qualquer uma dessas espécies desta época sobreviveu ao cataclismo posteriores. Por outro lado, o que se designa pela qualificação genérica de animais antediluvianos
estão completamente desaparecidos, ou bem tenham sido recolocados por espécies análogas, de formas menos grosseiras e menos compactas, dos quais os primeiros tipos foram como sinopses. Tais são os Felis spalio, animal carnívoro do volume de um touro, tendo os caracteres anatômicos do tigre e do leão. Os cervos Megasorum, variedade de cervo, do qual as galhadas de 3 a 4 metros de comprimento tinham espaços de 3 a 4 metros entre suas extremidades. O que Allan Kardec está fazendo uma proposta? Por quê? A nossa história, a nossa história recente, né? Ela tem um período que foi o pré-diluviano e o pós-diluviano. O dilúvio aconteceu envolvendo o globo todo, né? Isso aí está escrito na Bíblia, está escrito em várias civilizações. Houve um grande dilúvio que inundou o planeta. E aí mudou, né? Os animais pré-diluvianos com os pós-diluvianos. Então, os nossos pós-diluvianos são bem menos agressivos, menos grosseiros como os anteriores. Então, o período diluviano ele aconteceu, não tenha dúvida, a gente estuda um pouco sobre isso. Foi um deslocamento, né, das calotas, o derretimento daquele gelo, cobriu a terra, depois essa água foi acomodando em oceanos e mares, aumentando, né, o tamanho deles em 100 metros aí, e foram ressecando as partes que as águas foram se acomodando nos leitos dos oceanos e dos mares, dos lagos. Então, de novo, voltaram os continentes, essa parte que nós conhecemos. Isso tem mais ou menos 20 mil anos, é muito pouco tempo. E os animais também se adaptaram ao período pós-diluviano. O estudar o dilúvio é muito interessante. A gente não tem grandes informações, não, porque, na verdade, não se escreveu nada na época, né? Ou se escreveu, ainda estão sendo decodificados lá nas tábuas da Suméria. E tem-se por longo tempo acreditado que o macaco e as diversas variedades de quadrúmanos, animais que se reaproximam ao máximo do homem pela conformação, não existiam ainda, mas descobertas recentes parecem deixar dúvidas sobre a presença desses animais, pelo menos no fim do período. Então, assim, é a procura do homem. 7 milhões de anos já existiu o homem. 7 milhões de anos, que a antropologia fala, né? E foi chegando, mas esse homem, gente, era muito primitivo. Então, para chegar ao homem da atualidade, isso tem pouco tempo. Os Homo sapiens para cá, uns 13, 14 mil anos para cá só. Que foi montando essa estrutura do Homo sapiens. Antes, ainda eram muitos homens primitivos. Os neandertais talvez tenham sido os últimos dos primitivos. Mas isso é uma posição que a gente fala com muito cuidado, exatamente por quê? Porque é uma coisa que está em estudo. Cada hora descobre uma coisa, então a gente vai um pouco pela lógica. Então, provavelmente, os neandertais foram esses últimos elementos mais primitivos, esses homens mais primitivos. E depois veio o Homo sapiens. Com a vinda do Homo sapiens, as coisas começam a mudar, até chegar ao nosso estágio atual. Tá certo? Então, é muito estudo, né, meu amigo, minha amiga? Por isso que as pessoas às vezes acham que a Gênesis é um livro difícil. Não é. É porque ela te inicia num estudo novo. Tá? Então, chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Estudamos o capítulo 7, dos itens 26 a 40, e vamos continuar no próximo número de 26. Aí é bom que você faça a sua revisão. Eu agradeço sinceramente a sua presença aqui conosco, nesse momento de estudos, né? E que a gente possa pensar seriamente nisso, nesses períodos que a Terra viveu, primário, secundário, terciário, e nessas evoluções, né, que o globo sofreu, acomodações de água, vulcões, maremotos, terremotos, tudo isso em função de ajuste do mundo para que ele possa cumprir a sua parte aí no conserto do sistema solar. Eu agradeço muito a você por estar conosco
e vamos convidá-lo para o estudo 26. Tá? Muita paz, muita harmonia no seu coração. E fique com Deus. Ele certamente vai te dar condições de cada vez mais você buscar o seu entendimento da Terra, de onde você vive e a sua relação com o planeta. Tá? Muita paz. Muito obrigado por tudo.